Olá, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre manejo de atenção domiciliar, especificamente a dor. Nós vamos abordar nessa aula o conceito, a importância da avaliação multidimensional, como que a gente identifica e classifica, caracteriza essa dor, além de situações que podem favorecer o surgimento da dor, A identificação, a avaliação se essa causa de base é tratável, algumas sugestões de manejo não farmacológico do ponto de vista da medicina complementar e alternativa, o manejo não farmacológico, mas intervencionista, o manejo farmacológico e aí algumas especificações dessa parte farmacológica, A escada analgésica da OMS, os opioides, os adjuvantes e a retomada aí dos princípios importantes para a gente aliviar a dor. Então, o conceito, A dor é uma experiência sensorial e emocional que é desagradável, associada com ou semelhante àquela que se associa a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, é importante a gente considerar que a dor, às vezes a gente pensa que existe a dor de verdade e a dor de mentira, Existe muito essa dicotomia ainda na medicina, e isso é muito prejudicial para o paciente e para a equipe que está cuidando, que não vai obter um resultado satisfatório do seu manejo. Então, a gente entende que a dor aí, ela não é só uma manifestação claramente física de uma agressão tecidual que está acontecendo. Ela pode sim ser isso e sim ser potencializada por isso, mas ela é muito além disso uma experiência, tanto sensorial quanto emocional desagradável. E aí, com base nesse conceito mais amplo, na nossa investigação, nós vamos identificar aí o que a gente pode reverter ou não, E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a dor necessitar de uma avaliação multidimensional, em qualquer contexto que ela esteja. Mas na abordagem do domicílio, isso é de certa forma favorecido, porque a gente tem uma visão muito mais ampla de quem é a pessoa e o contexto que essa pessoa vive, e que vai dar muitas informações pra gente que às vezes no hospital passaria despercebido, ou mesmo no ambulatório, Então, uma ferramenta que eu vou mostrar agora, que a gente usa muito em cuidados paliativos, é o diagrama de avaliação multidimensional. E o que esse diagrama conta pra gente é que nós temos, de uma forma simplificada, 4 dimensões principais: a física, a social familiar, a emocional e a espiritual. Ah, mas essa é uma aula sobre dor, Tinha que estar vendo aí sobre dipirona, morfina, o que isso tem a ver? A gente sabe, como eu disse antes, que a dor não é uma experiência só física, e os mecanismos de perpetuação da dor e também os mecanismos de modulação, de limitação da dor, eles são múltiplos, São várias vias aí no nosso sistema nervoso, periférico e central, que podem amenizar, ou propagar essa dor, cronificar a dor, perpetuar a dor. E essas vias são muito influenciadas por componentes inflamatórios, por componentes que têm relação com o humor da pessoa, com a parte psíquica mesmo, que são potencializados ou não. Então, e são muitos mecanismos que a gente pouco compreende ou que são realmente compreendidos, mas complexos. Então, a gente precisa fazer uma abordagem múltipla, porque geralmente quem tem dor, principalmente por uma condição crônica, arrastada, progressiva, terá esses componentes, da vida aí também afetados, alterados de alguma forma, de certa forma contribuindo para a dor, Então, saber que você não vai poder mais trabalhar naquilo que fez a vida inteira, com certeza vai potencializar a dor que você está sentindo, Às vezes a rotina é empobrecida comparada com o que era antes, ficar mais tempo pensando naquilo, reforçando essas vias aí da dor, pode aumentar a dor. Ter uma falta de apoio familiar, conflitos familiares ali paralelos à convivência com essa condição de saúde, com a doença, também pode potencializar a dor. Então, é preciso que a gente tenha essa perspectiva, Questões espirituais também, A incompreensão, Às vezes, muitas pessoas, pela questão cultural, por uma questão da amplitude do imaginário, nunca se imaginaram numa situação de uma doença grave. E quando essa ocorre, a
pessoa se pergunta questões existenciais muito profundas. Como que Deus permite isso? Por que comigo? Eu sempre fui uma pessoa boa. Então, até haver um amadurecimento dessas questões também relacionadas à fé, isso pode ser uma fonte de sofrimento importante que potencializa dores físicas já existentes ou que cria dores aí que a gente não compreende muito bem, que não melhora com remédio e que com essa visão ampliada podem aí ser avaliadas, ser cuidadas, né? Esse diagrama ele não tem uma resolução muito boa e o objetivo também nem é aprofundar nele agora, seria uma outra aula, mas só para a gente entender que isso é sistematizado, que isso é importante, que no dia a dia da prática clínica, no domicílio ou no hospital, a gente verifica que se atentar a essas questões e cuidar delas de uma forma prática, objetiva, resolutiva, respeitando aí o processo de cada um, tem um impacto no alívio dos sintomas, da dor, inclusive, né? E agora a gente vai precisar identificar se esse paciente tem dor, né? Então, uma vez que ele refere para a gente que ele tem dor, ele está com dor. Se ele consegue referir isso, então já não é mais tão difícil. Eu sei que existe essa questão do profissional perguntar, mas será que tem dor mesmo? Tá com a carinha boa? Tá comendo bem? Tá dormindo bem? Não sei, acho que não tem dor não, acho que tá só querendo chamar atenção. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu já ouvi isso. Então, o paciente mente que ele tem dor? Talvez ele não tenha a dor que a gente esperaria que ele tivesse pela condição que ele apresenta. Mas se ele refere que ele tem dor, a gente precisa mensurar isso, né? E aí a gente vai perguntar para o paciente: essa dor ela é leve? Ela é moderada? Ela é intensa? E pedir para ele dar uma nota de 0 a 10. Sendo 10 a pior dor que você já sentiu na vida, que nota você dá para essa dor? E se o paciente tiver um preparo educacional, instrumental, ele vai conseguir te falar. E por que que isso é importante se parece ser bem subjetivo, né? A dor é a experiência de cada um. Às vezes uma dor que é 3 para mim pode ser 7 para o outro, ou possivelmente o contrário. Uma dor que é 8 para mim, para outra pessoa pode ser 2, né? Isso é importante porque a partir do parâmetro daquela pessoa, nós vamos saber se a intervenção que nós fizermos vai apresentar um efeito relevante, né? Então, hoje eu fui lá, ele falou que está com uma dor 8. Então, nós ajustamos a medicação de tal forma, daqui 2 dias ou daqui um dia eu volto lá, ele fala, olha, minha dor hoje está 4. Quer dizer, aquela intervenção que a gente fez foi efetiva, mas ainda tem o que ser melhorado. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos otimizar o que a gente já tem ali, que seria uma boa opção, já que fez efeito, ou nós vamos associar alguma outra coisa, seja buscando um efeito sinérgico, seja buscando evitar um efeito colateral pelo aumento de dose, né? Então, é nessa questão que esse tipo de escala ajuda a gente. O que a gente precisa ter de cuidado é que nem sempre as pessoas têm a compreensão disso, dessa escala. Por quê? Para uma pessoa com baixa escolaridade, uma pessoa com prejuízo cognitivo, é muito movimento mental. Você falar, olha, me dá uma nota de 0 a 10, sendo 10 a pior dor que você já sentiu na vida. Tem gente que não entende isso, muita gente não entende isso. E a gente, às vezes a pessoa vai chutar um número que não tem nada a ver, porque ela fica com vergonha. Ela fala 10, que 10 é o número que você falou, e então a gente precisa ter essa leitura. Se a gente achar que a pessoa não compreende, a gente pergunta: a dor do senhor é pouquinho, é mais ou menos ou é forte? E aí a pessoa vai responder pra gente e a gente vai se basear naquilo. E aí, no sentido de investigar se o paciente tem dor, às vezes o paciente não consegue comunicar se ele tem dor ou não. Seja porque teve algum evento neurológico grave, agudo ali, que deixou a pessoa. Agudo não, desculpa. Algum evento neurológico com consequências crônicas que deixou a pessoa incapaz de comunicar, ou porque a pessoa tem um quadro demencial, né? Então, foi desenvolvido, né, no contexto de pacientes geriátricos com demência, essa escala chamada PAINAD, que depois foi também validada no Brasil para o português, e aí a gente tem o PAINAD-BR. Essa é uma escala de avaliação comportamental. Então, avaliando, olhando para o paciente,
que não consegue se comunicar, nós vamos ter uma noção se ele pode estar com dor ou não. Porque nem sempre a manifestação da dor vai ser aquela clássica que a gente imagina, né? Às vezes vão ser elementos muito sutis do comportamento que vão nos comunicar que aquela pessoa pode estar com dor, com uma dor que precisa ser aí cuidada, manejada, né? Então, quais são os parâmetros considerados? Então, o primeiro, a parte da respiração. Então, ela classifica de 0 a 2, sendo 2 o sintoma mais intenso, né? 1 moderado e 0 sem apresentação da alteração. Então, às vezes a pessoa está com a respiração normal, mas quando a pessoa tem dor, ela pode ter uma dificuldade ocasional para respirar, com um padrão de hiperventilação ocasional. Ou se a pessoa tem uma dor intensa, ela pode apresentar uma respiração ruidosa, dificultosa, né? Longo período de hiperventilação, padrão de Cheyne-Stokes. A vocalização negativa é um outro aspecto, né? Então, às vezes a pessoa não tem nenhuma vocalização negativa. Às vezes ela fica com gemidos, resmungos ocasionais, fala baixinho, e quando você vai identificar o que ela tá falando coisa de conteúdo negativo, verbalizando palavrão ou reclamação, aquela murmuração, e a gente fica ali achando às vezes talvez que seja só um delírio, só um componente do próprio quadro demencial, mas não, a pessoa pode estar com dor, né? Já quando é a expressão intensa desse sintoma, a pessoa fica com o chamado perturbador repetitivo, grita, né? Resmungo, gemido alto, choro. Então, isso pode não ser só delírio, pode ser dor. A expressão facial também, ou a pessoa está sorrindo, ou está inexpressiva, ou ela pode estar triste, assustada, com a testa franzida, ou ela pode estar fazendo uma careta, que aí é pode ser um sinal de dor intensa, né? A linguagem corporal relaxada, tranquila, né? Ou tensa. Quando a pessoa consegue andar, anda de um lado para o outro, fica mais inquieta, né? Ou a manifestação intensa desse sintoma é a pessoa fica rígida, punhos e joelhos fletidos, né? Encolhida, buscando uma posição que parece uma posição fetal. Se você toca essa pessoa, ela te empurra para longe, ela fica com um comportamento mais agressivo, também pode ser uma manifestação de dor. E a consolabilidade, né? Então, às vezes é uma pessoa que não tem necessidade de consolar, então ela tá tranquila no leito. Ou quando ela tá lá um pouquinho agitada, um pouquinho resmungando, você fala com a pessoa, ela se tranquiliza, você toca ela fica bem, se aquieta. Mas, em outras situações, a pessoa tá naquela fala de conteúdo negativo, agitada, você tenta falar, você tenta consolar e não adianta, é como se você nem tivesse ali. E quando a gente classifica a pessoa nesse aspecto, a gente soma, né? E a gente tem aí a pontuação, né? Do que seria uma dor, um quadro possível de dor leve, de ausência de dor leve, dor moderada, dor intensa. E por que é importante? Porque quando o paciente não comunica e ele é idoso, ele tem um quadro demencial, ele é mais acamado, é muito difícil diferenciar essas coisas. E geralmente são tratadas com o quê? Com contenção física, com aldol, né? E às vezes, antes da gente fazer isso, a gente está identificando que esse paciente pode potencialmente ter dor, a gente está deixando de dar uma analgesia, a gente está dopando ele sem analgesiar, a gente está contendo ele, que é quase que uma cena de terror, né? Você conter uma pessoa que está com dor, que está agitada por dor, né? Então a gente precisa desse discernimento. Eu já vi ser contida a pessoa que estava com dispneia, a pessoa estava com falta de ar, se afogando, se agitou, tirou tudo, e ela foi contida. Porque achavam que ela estava agitada e confusa. Entende o tanto que a gente precisa ter um olhar bem treinado para investigar e cuidar disso, né? E no caso da dor, eu falo que quando a gente observa assim uma pessoa que a gente vai ver daqui a pouco, né, tem várias situações potenciais de dor.
Então a pessoa está quietinha, mas ela é acamada, ela é rígida, ela é espástica, ela tem uma lesão por pressão, ela teve uma fratura de fêmur e não pôde passar por cirurgia pelo risco e está ali com a perna fraturada. Mas ela não se expressa muito, ela expressa pouquíssimo pela condição dela. Então, a gente tem que ter esse pensamento mais proativo em relação à dor e propor uma analgesia antes de considerar essa questão da agitação, do delírio. E é claro que as coisas andam juntas, né? Só para a gente não se esquecer que o que esse paciente pode ter é dor. A gente também tem a escala para avaliar o paciente no contexto de CTI, né? O paciente está ali na terapia intensiva, entubado, sedado, com o PAI invadido, né? E está com sede analgesia ligada. Mas como ele está muito sedado, às vezes a gente não vai ter esse discernimento se ele está tendo dor ou não. Então, entra essa avaliação comportamental semelhante, né? Para a gente ver como que está a expressão facial, como que estão os movimentos dos membros superiores, como que está o conforto e o alinhamento aí com a ventilação mecânica. E geralmente o que a gente vai perceber, né, num contexto de dor é a face, né, a testa franzida, às vezes a gente vai perceber os braços inquietos ou contraídos e a não aceitação da ventilação mecânica, a não sincronização, a dificuldade de o fato do paciente estar brigando com o ventilador pode ser sinal de dor, né? É isso que a gente tem que avaliar. E aí a gente volta lá no que a gente aprendeu lá nos primeiros semestres da medicina, que é a caracterização da dor, que continua tendo um papel importantíssimo aqui também, para a gente entender e investigar isso, né? Então, onde se localiza essa dor? Quando que começou? Como que vem evoluindo ao longo do tempo? Quais são os sintomas associados? O que faz melhorar? O que faz piorar? É uma dor contínua? É uma dor que vem e volta? Né? Como que é a qualidade dessa dor? Ela é incólica? Ela é em choque? Ela queima? Ela é empontada? Ela é enagulhada? Né? Qual que é uma pressão? Né? Qual que é a intensidade da dor? E aí a gente vai identificar para tentar saber tanto onde está, com o que a gente vai tratar, né? E entender se é uma dor neuropática, se não é, se é uma dor muito mal caracterizada, muito difusa, muito dissociada da expressão da pessoa, da leitura corporal que a gente faz da pessoa. É uma dor que pode ser uma dor com esse componente de um sintoma total, né, relacionada à experiência que a pessoa está passando, muito mais do que a uma agressão localizada. Então, todas essas informações vão ajudar a gente a cuidar dessa dor, né? Lembrando isso que eu falei ali, sempre tem em mente as situações que favorecem o surgimento e a perpetuação da dor, porque assim a gente vai ter uma atitude mais proativa. Uma pessoa que é mais imobilizada, espástica, frágil, né? Às vezes a pessoa passou por uma perda ponderal, perda de massa muscular importante, tá com as proeminências ósseas muito mais evidentes, então é muito mais difícil achar uma posição que acomode bem essa pessoa na cama. E lembrar que a gente e a família tendem a minimizar isso. Então a gente pergunta para a família: a dona Maria tem dor? Dona Maria acamada tem dor? Ah, não, doutor, tem dor não. Ela só reclama na hora que mexe nela. Que hora que mexe nela? Toda hora mexe nela. Mexe nela para levantar, para poder conseguir, para passar a dieta integral com segurança. Mexe para poder trocar a fralda. Mexe para dar o banho. Mexe para fazer o curativo. Então, quantas vezes no dia essa pessoa tem dor? Então, não dá para a gente deixar uma pessoa como essa sem analgesia alguma, né? A gente já sabe que ela vai ter dor. O motivo para ela ter dor não vai embora. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Ter a idade avançada, síndromes demenciais, tudo isso diminui os mecanismos de modulação da dor no sistema nervoso central. Então, são pessoas que tendem a ter quadros mais frequentes de dor crônica, né? Lesão por pressão é algo extremamente doloroso. E algo que ficou muito evidente na pandemia agora é o quanto isso é verdade. Por quê?
Às vezes a pessoa que, a gente já falou, né, frágil, com quadro demencial acamada, que é a população mais comum de ser afetada por lesão por pressão, às vezes a gente não vê com tanta frequência essa queixa de dor, porque a pessoa não consegue se comunicar. Mas o que aconteceu na pandemia? Pessoas jovens também passaram por internações prolongadas, desenvolveram lesão por pressão, e só que elas são pessoas com a questão cognitiva aí preservada, pessoas que se comunicam bem e que referiram insistente e persistentemente o quanto isso é doloroso. A gente já sabe disso, né? Há uma ruptura de tecido, tecidos profundos, a afetação das terminações nervosas locais. Então, com certeza é um quadro muito doloroso e a gente precisa ter isso em mente. E quantas vezes as lesões por pressão passam desapercebidas, né? O paciente fica internado, uma equipe não olha, a outra não olha, vai colocando um curativinho com AGE numa lesão ali que claramente precisaria de coberturas mais complexas, e aí vai ficando por isso, essa pessoa ali, silenciada, com dor, não manejada. Então, precisamos ter um olhar mais proativo para isso. Pessoas com distúrbios do humor também, quadros depressivos, quadros ansiosos, não só perdem, né, diminuem suas ferramentas aí de modulação da dor, como aumentam as ferramentas aí de perpetuação da dor, dos mecanismos de multiplicação aí dessa situação. As questões sociais, como eu disse ali na, na avaliação multidimensional, insuficiência de cuidador, dificuldade de acesso a um serviço de saúde, baixo nível educacional, as doenças tanto oncológicas como não oncológicas crônicas. Então, a gente sabe que a pessoa que tem que tem um câncer localizado, ou né, um câncer metastático, tem grande potencial de ter dor. É muito comum as metástases para o aparelho ósseo, que é muito enervado, muito doloroso, né? Mas a gente não pode esquecer das doenças não oncológicas, né? Então, às vezes a gente não entende por que um paciente que está doente por DPOC ou por insuficiência cardíaca está reclamando de tanta dor. A gente não vê onde que dói, né? A pessoa não tem nada inchado, nada vermelho, nada que... Não tem. Por que a pessoa está queixando tanta dor no corpo, dor difusa? E essa dor é causada por várias questões, né? Perda de massa muscular, né? Sarcopenia, então a dificuldade de acomodação, aí, a maior evidência das proeminências ósseas, a própria fadiga pode perpetuar o quadro de dor. Então, é uma população que tem a dor bem negligenciada, e a gente precisa se atentar. E outros sintomas mal controlados também vão levar a uma maior dor. Pessoa que tem muita náusea e vômito pode ter mais dor. Pessoa que tem uma obstrução intestinal, uma constipação, vai ter uma dor abdominal importante. Então, a gente precisa também considerar isso. Sempre vamos precisar pensar, né, questionar se a causa de base da dor é tratável, né? Então, às vezes é. Às vezes a pessoa está com dor porque está com uma pedra na vesícula. Então, faz uma colecistectomia, resolve a causa potencial da dor. Às vezes a pessoa tem dor porque tem uma neoplasia de cabeça e pescoço que está muito avançada e está pegando ali estruturas nervosas ali da região cervical, mas está num contato muito íntimo com vasos grandes, com a carótida. E aí, às vezes, a cirurgia não é recomendada pelo risco imenso de um sangramento, né, irreversível. Então, a causa da dor nesse caso não seria reversível. Então, precisamos ter uma estratégia aí multimodal, né, tanto farmacológica como não farmacológica, para manejar essa dor, né? Pensar também se a performance do paciente favorece uma abordagem definitiva. Então, às vezes a pessoa está com uma dor imensa porque ela tem uma neoplasia intestinal, que até poderia ser retirada, mas a pessoa está tão emagrecida, tão sarcopênica, tão debilitada de uma forma irreversível, que ela não toleraria um procedimento de grande porte. Então, nesse caso, a causa de base também não é tratável. Mas a gente pode estar lidando com um paciente que tem uma constipação com fecaloma e isso está levando a uma dor abdominal piorada, né, aumentada ou muito intensa. Então,
resolver essa questão pode aliviar e retirar a dor da pessoa, a causa da dor da pessoa. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo não farmacológico complementar. Desculpa, eu coloquei suplementar aí, na verdade o termo correto é complementar ou alternativo, né? E são práticas que geralmente são vistas como que ajudam aí no manejo da dor. O que a gente precisa ter em mente, né? Algumas dessas práticas têm estudos, né, randomizados, talvez estudos menores, que falem, né, discursem sobre a sua eficácia em aliviar a dor. Mas é importante a gente ter em mente que são estratégias que impactam na qualidade de vida das pessoas de uma forma mais ampla e de uma forma que os estudos às vezes não conseguem captar porque por se tratar, às vezes, quando a gente fala de medicina baseada em evidências, são cenários mais controlados. Então, nós temos critérios de inclusão, critérios de exclusão e um N populacional muito bem definido, né? E às vezes o paciente que a gente quer avaliar se tem o alívio ou não da dor com essa prática não se encaixa nesses critérios, né? Então, geralmente, pacientes com doença muito avançada, irreversível, muito idosos, não costumam ser a população-alvo desses estudos. Além disso, quando a gente está falando em estratégias que melhoram a qualidade de vida como um todo, é uma avaliação, de certa forma, subjetiva, que também é difícil de avaliar em estudos quantitativos, né? Os estudos qualitativos podem ter uma abordagem mais ampla e conseguir captar melhor isso. Mas no fim das contas, a gente vai ver que essas estratégias vão entrar de uma forma muito individualizada, né? São estratégias que vão ter que fazer sentido para aquela pessoa, para a gente observar um efeito. E muitas vezes a gente vai ver um efeito, um bom efeito, né? Justamente porque elas propõem abordagens amplas, a olhar a pessoa como um todo. E isso ajuda muito no cuidado dessas pessoas que têm doenças crônicas, arrastadas ou que estão em cuidados paliativos, né? São práticas, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica, né? A acupuntura e suas variações. Então, acompanhei recentemente um paciente lá no SAD que tinha esclerose lateral amiotrófica e por anos a acupuntura ajudou muito ele com as dores, que à medida que ele ia perdendo o movimento, perdendo massa muscular, ele começou a sentir muitas dores. E a acupuntura o ajudou muito por vários anos. Então, desculpa, cerca de 2 anos, né? Ele sobreviveu aí 4 a 5 anos depois do diagnóstico. Então, no curto período de tempo de vida que ele teve, por grande parte desse período, a acupuntura ajudou bastante ele, né? A massoterapia também pode ser utilizada, só atenção para não é algo que deva ser aplicado em região de proeminência óssea com risco de abertura de lesão por pressão. As técnicas de relaxamento através da respiração e a prática do mindfulness já tem vários estudos apontando para um benefício importante para aqueles que conseguem aplicar isso na sua rotina, né? Adaptações alimentares, uso de chás, probióticos, isso é melhor aí dissertado dentro da medicina ayurvédica, que conecta a saúde do intestino, a saúde alimentar a outros aspectos, né? A dor, incluindo a dor aí nessa questão. O uso da arte como a musicoterapia, os poemas, justamente por ajudar a desenvolver mecanismos de modulação da dor aí, mecanismos mais sofisticados, talvez, né? E a otimização e integração da família, social, o enriquecimento da rotina. Com certeza isso vai ter bons efeitos. Se a gente considera que a dor precisa dessa abordagem multimodal, multidimensional, a gente sabe que para as pessoas que fizerem sentido, essas práticas podem ajudar muito aí na melhora da qualidade de vida. Nós também vemos sendo desenvolvida a cada dia estratégias de manejo mais intervencionista, geralmente desempenhados pelos profissionais da radiointervenção, da anestesiologia, da neurologia, né? Então são várias ferramentas que, assim como
tudo que a gente fala aqui, né, precisa ser individualizado, mas que a gente vê que geralmente são estratégias com um efeito mais duradouro na analgesia. E por isso, quando a gente consegue sucesso nessas intervenções, as pessoas às vezes podem diminuir a quantidade dos medicamentos tomados, diminuir a questão dos efeitos colaterais, né? Então a gente tem aí a radioterapia antiálgica, que é uma estratégia, uso de analgesia epidural e subaracnoide aí com diferentes fármacos, né, que ficam atuando ali de uma forma um pouco mais duradoura nos receptores, os bloqueios anestésicos, os tratamentos endoscópicos, a neuroestimulação, também o agulhamento para dor miofacial, intraarticular, o uso da toxina botulínica para quadros de espasticidade importante, a radiointervenção de uma forma geral. Agora falando um pouquinho sobre o manejo farmacológico. Então, para que a gente consiga uma boa resposta, a gente precisa estar atento, né, e conhecer as propriedades farmacológicas e os efeitos colaterais mais comuns dos medicamentos. Por quê? Às vezes o efeito colateral ele vai ser um inimigo. Então, uma medicação que alivia a dor, mas causa constipação. Nesse caso, a constipação é um inimigo para a gente. Mas, às vezes a pessoa usa uma medicação que primariamente nem é para dor, mas um dos efeitos colaterais dela atua na dor. Ou, por exemplo, nós temos medicamentos aí anticonvulsivantes, que um dos efeitos colaterais é ajudar na dor neuropática. Ou a gente tem uma medicação que ajuda na dor, ajuda no humor, e um dos efeitos colaterais é diminuir a cialorreia, que ajudaria num paciente que está com uma dificuldade no controle da produção salivar. Então, a gente precisa conhecer tudo isso para saber o que pode ser aliado, o que pode ser inimigo, para a gente administrar bem. Lembrar dos conceitos de horário, de resgate ou se necessário, né? Então, de horário é a medicação que a gente toma de hora marcada. Então, o senhor vai tomar esse medicamento de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. E tem o conceito da medicação de resgate ou se necessário. Então, olha, o senhor vai tomar esse remédio de 8 em 8 horas. Se ainda assim o senhor tiver dor, o senhor vai tomar tal medicação ou mais uma dose desse. Então, esse é um conceito muito importante que muita gente não está habituado e que no domicílio ajuda, porque a equipe não vai estar ali todo dia. Às vezes, até a gente voltar, essa dor pode piorar, essa dor pode ter períodos de piora. E o que a pessoa vai fazer? Ela já tomou o remédio há 2 horas atrás, agora voltou a dor mais forte. Ela vai precisar ligar para o serviço de saúde para resolver isso. Ela vai precisar se deslocar a um pronto atendimento, se expondo a todos os riscos ali. Se for na enfermaria, os médicos prescreveram todo mundo, foram embora, tá a equipe de enfermagem, não tem mais medicação prescrita, e aí? A enfermagem vai ter tempo, às vezes, de ir lá no pronto atendimento, pedir um médico para prescrever mais uma medicação, ou o paciente vai precisar ficar esperando até amanhã com dor, quando os médicos voltarem e puderem fazer uma nova prescrição, né? Então, quando a gente tem em mente o padrão dessa dor, que ela pode voltar, que ela pode piorar, a gente sempre deixa uma medicação de resgate ou se necessária para o paciente que está precisando de medicação de horário. Vai ser importante a gente avaliar as vias disponíveis para administração. Então, o paciente tem via oral patente, ou ele está só com a via interal, né, via nasoentérica ou nasogástrica, ou é a gastrostomia que ele tem, ou não tem nenhuma via nasogástrica, nasentérica, ele só tem a via parenteral. Então, a gente só vai poder usar subcutâneo ou endovenoso. E isso é importante que quando a gente vai escolher a medicação, a gente precisa saber a biodisponibilidade dessa medicação. Às vezes é uma medicação que a gente não pode passar pela sonda. Às vezes é uma medicação que a gente quer passar, mas que a gente não tem ela disponível parenteral e esse paciente só tem a via parenteral agora. Então, nós vamos ter que ser criativos. Não, se a gente não souber, vai ter que discutir com alguém que possa sugerir alguma coisa alternativa e considerar aí a via disponível, né? E tem também o momento que a gente vai ter que pensar se a gente precisa aumentar a dose dessa medicação ou acrescentar uma nova medicação. E o que vai
nos ajudar nessa decisão? A gente aumenta a dose quando o paciente já teve uma resposta inicial positiva, quando ainda tem segurança para aumentar essa dose sem efeitos colaterais importantes, e a gente pode fazer isso com segurança. A gente vai acrescentar uma nova medicação quando a gente não tem segurança para aumentar a dose desse paciente sem que haja efeitos colaterais importantes, ou quando a gente sabe que duas medicações têm um efeito sinérgico que vão ajudar a potencializar essa resposta analgésica. A OMS desenvolveu essa escada, né, que é uma escada analgésica, e aqui a gente vai começar já a falar um pouco sobre os opioides, né? Por que que essa escada analgésica da OMS considera muito a questão dos opioides? Porque os opioides vêm sendo muito subutilizados em vários países, a gente vai ver um mapinha daqui a pouco que mostra isso, e são analgésicos muito potentes. Nós temos vários receptores no nosso organismo para eles, porque nós temos os opioides endógenos, né? A endorfina que a gente produz aí é um opioide. Nós temos receptores no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico e em outros sistemas do corpo também, inclusive no trato gastrointestinal, e é por isso que os opioides causam tanta constipação e outras alterações, né, gastrointestinais. Mas é importante a gente ter em mente que eles são usados aí como uma das principais estratégias pelo perfil de analgesia contra efeitos colaterais, que é favorável, né? E porque outros medicamentos que poderiam vir como carro-chefe aí da analgesia têm efeitos colaterais ou riscos mais importantes, né? É claro que a gente não vai considerar o opioide para qualquer pessoa, e por isso a escadinha ajuda a gente. Essa escada, ela é dividida em três degraus ou três patamares, né? Então, o degrau 1 é quando a gente considera um quadro de dor leve, o degrau 2 uma dor moderada e o degrau 3 uma dor forte. Para todos esses degraus, a gente tem ali embaixo escrito adjuvantes. O que significa? São medicações que não são usadas como a principal medicação no manejo da dor, muitas vezes nem são medicações classicamente analgésicas, mas que pelo efeito delas, elas somam ação na promoção dessa analgesia. Então, por exemplo, a gente tem ali embaixo o exemplo, amitriptilina, gabapentina e dexametasona. Então, a amitriptilina é classicamente o quê? Um antidepressivo tricíclico, mas que tem um efeito anticolinérgico, que tem um efeito para dor neuropática. A gabapentina é um anticonvulsivante, que também é muito utilizada, né? Vê-se uma ajuda para dor neuropática. A dexametasona é um corticoide e a gente vê que ela ajuda muito na otimização dessa analgesia também, né? Então, quando a dor tem um componente inflamatório ou quando a pessoa, além da dor, tem um quadro aí de hiporexia, de náusea de difícil controle, quando a dor está sendo causada por uma obstrução intestinal maligna, ela também auxilia nessa analgesia, né? Carcinomatose peritoneal, enfim. Então, os adjuvantes podem entrar em qualquer degrau da escada, a depender da característica da localização da causa da dor da pessoa. No degrau 1, a gente tem uma dor leve, então o que é sugerido? Um analgésico não opioide, né? Quais são os mais clássicos que a gente usa? Paracetamol e dipirona. Os anti-inflamatórios que colocaram até ali, diclofenaco, cetoprofeno, nimesulida, os anti-inflamatórios não esteroidais, seria positivo poupá-los como adjuvantes num quadro de dor inflamatória, né? Que talvez não precise aí dessa analgesia de forma tão crônica, tão arrastada, pelos efeitos que a gente sabe que eles têm para a questão da função renal, da saúde cardiovascular. Então, eu pouparia eles para dor de característica mais inflamatória e mais aguda, né? Então, o que a gente faz na dor leve? A gente deixa um analgésico não opioide. Às vezes, a pessoa vai poder ficar com a dipirona aí, se necessário. É uma dor leve que vem ocasionalmente. Quando vem, a pessoa toma dipirona e melhora. Então, continua assim. Às vezes, já está sendo preciso deixar a dipirona de hora marcada. Então, se for preciso deixar a dipirona de hora marcada,
a gente vai ter que acrescentar uma outra medicação de resgate caso a dipirona de hora marcada não ajude. E aí já pode ser um opioide fraco a moderado, né? A gente pode deixar dipirona de hora marcada e, se necessário, a codeína. Ou, e se necessário, o tramadol. E aí a gente vai para o degrau 2. O degrau 2, então, a gente tem ali um analgésico não opioide, a gente mantém o paracetamol, a dipirona, lembrando sempre que quando a gente fala de analgesia multimodal, a gente também fala em termos de medicação, porque medicações com formas de ação diferentes vão somar ação aí, né, para essa analgesia mais eficaz. Então, mantém o analgésico não opioide e o adjuvante se aplicável e acrescenta um opioide fraco. E aí ele pode ser de resgate, né? Então, se necessário, ou ele pode ser de horário também. Então, ó, a dor tá uma dor moderada. Então, a gente deixa a dipirona de hora marcada, a gente deixa o tramadol ou a codeína de hora marcada e um opioide forte de resgate, ou a dipirona de hora marcada e o opioide fraco, se necessário. E aí a gente vai pro degrau 3 e vai quando é preciso acrescentar um opioide forte. Então você voltou lá no paciente, ou seja, antes estava só com a dipirona de hora marcada, aí ele começou a precisar usar muito o tramal, virou o tramal de hora marcada, e agora o tramal de hora marcada com a dipirona de hora marcada não está sendo suficiente, mesmo intercalados, você está precisando de alguma coisa mais forte. Então a gente acrescenta aí um opioide forte. Então a gente tira o tramal da jogada e coloca, por exemplo, a morfina, ou a metadona, ou o fentanil, né, transdérmico. E aí a gente mantém o analgésico não opioide, a dipirona de hora marcada, ou paracetamol de hora marcada, e o opioide forte de hora marcada. Se for necessário, a gente pode fazer ainda o resgate com o opioide forte. Então, tá com a dipirona de hora marcada, a morfina de hora marcada, mais a morfina de resgate. Porque quando a gente reavaliar esse paciente, nós vamos ver quanto de morfina de resgate está sendo necessário fazer para que a gente ajuste a dose de manutenção, certo? Então, essa é a escada analgésica. Há questionamentos e estudos hoje em dia que sugerem que se retire esse segundo degrau, né? Que esse segundo degrau ele causa uma certa confusão, às vezes ele dá para o paciente uma maior frustração, que você vai ter que mudar de esquema aí 2 vezes, né? Dá para o paciente aquela sensação de será que vão conseguir resolver meu problema? Então, tem estudos que sugerem que talvez não se faça esse segundo degrau, se passe do primeiro direto para o terceiro, e aí lá no terceiro você começa com uma dose menor do opioide forte e vai ajustando conforme a necessidade. Ao meu ver, o importante é individualizar cada caso. Às vezes é uma dor que você já sabe que tem grande potencial de prosseguir, de piorar, de aumentar. Então, tá tudo bem você passar direto para o terceiro degrau, para não precisar ficar mudando o esquema. Mas se é uma dor, por exemplo, que vai ser revertida, é uma dor que você vai fazer um tratamento mais definitivo já já, que vai melhorar, que tem potencial de melhorar, você pode passar pelo segundo degrau. Acho que é sempre importante individualizar, né? E aí, só para a gente falar um pouquinho sobre cada medicação, cada analgesia, né? Então, os que a gente usa mais classicamente aí para dor leve, a dipirona e o paracetamol. A dipirona é uma excelente medicação, a gente usa muito na atenção domiciliar, nos cuidados paliativos, e a gente às vezes vê efeitos colaterais que as pessoas se referem, de ter um pouquinho de sonolência, de ficar um pouco molinho, mas dificilmente a gente vê efeito colateral grave, né? Eu mesma nunca presenciei, assim, nunca acompanhei nenhum caso que teve um desfecho grave por causa da dipirona. Embora ela seja banida de alguns países com essa alegação que ela pode fazer uma anemia plástica grave, mas o que a gente aprende também é que há muita questão de interesse de indústria farmacêutica aí nesse banimento, né? O paracetamol também, a gente precisa tomar cuidado com a dosagem em pessoas que podem ter um prejuízo da função hepática, né? Tentar evitar doses acima de 4 gramas dia.
A codeína, que é um opioide, eu até coloquei outro esqueminha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, a codeína, ela é um opioide fraco a moderado, ela tem uma biodisponibilidade aí razoável, e ela no organismo, depois da primeira passagem hepática, ela é metabolizada em morfina, né? Então, nós vamos ter aí basicamente os mesmos efeitos colaterais que a gente poderia ter com a morfina e benefícios também, né? Ela também atua como um antitussígeno, como um antidiarreico. Lembrando que a loperamida, que a gente usa muito aí em pacientes com diarreia não infecciosa recorrente, ela é um opioide, né? Então, ela tem essa ação. A codeína, a gente vê que existe uma variabilidade para todos os medicamentos, né? A disponibilidade dos receptores, a capacidade aí da a farmacocinética, a farmacodinâmica, a biodisponibilidade, vai estar relacionada também com características intrínsecas da pessoa, né? Características genéticas e tudo. E a codeína a gente vê que tem uma variação grande na população. Então, pessoas que vão responder super bem a ela, que vão ter um alívio importante, e outras pessoas que já vão ter um alívio bem limitado, né? Então, a gente pode usá-la de 12 em 12, de 8 em 8, de 6 em 6, de 4 em 4 horas, a depender da resposta que a pessoa tem com ela. Às vezes você vai aumentando a dose, vai vendo que a pessoa não vai tendo um alívio e compensa mais trocar o analgésico mesmo, sabendo que a codeína pode ter essa variabilidade, né? O tramadol é um outro opioide também, que tem uma ação mais marcada também no sistema nervoso central. Ele pode ser usado até de 6 em 6 horas, né? Até 100 miligramas de 6 em 6 horas. As pessoas costumam reportar um pouco mais frequentemente sintomas como náusea, vômito com ele, mas costuma, na maioria dos casos, ser bem tolerado e ter um bom alívio da dor, né? Falando já aí, o tramadol, só lembrando que seria interessante a gente evitá-lo nos pacientes com lesões neurológicas focais, né, e potenciais de crise convulsiva, que ele pode diminuir esse limiar para a crise convulsiva, né? Lembrando que quando a gente estiver usando o tramadol, se for passar para morfina, a gente tem que fazer a equivalência também. A gente costuma fazer a equivalência da morfina para metadona, para o fentanil, da morfina interal para parenteral, né, via oral para parenteral. Mas o tramadol também pode entrar aí nessa jogada. Inclusive, ele pode também causar intoxicação em pacientes que são muito frágeis, muito emagrecidos, que têm a função renal prejudicada. Então, quando a gente está lidando com uma pessoa, um paciente que é virgem do uso de opioide, a gente precisa começar devagar, porque as pessoas têm respostas muito variadas. Às vezes vão ter um alívio da dor com uma dose pequena, às vezes vão usar doses altíssimas aí de morfina e precisar de mais, né? Para a morfina, em relação à dor, não existe um teto, é o que a pessoa tolera sem que ela se intoxique ou tenha um efeito colateral maior. Quando a gente está falando de dor, né, forte aí, a morfina é a queridinha, né? Ela tem uma boa biodisponibilidade. Lembrando que quando a gente vai usar da via oral para a via parenteral, essa biodisponibilidade ela muda. Então, para a via oral a gente precisa de uma dose 3 vezes maior do que para a via parenteral. Então, se o paciente chega no pronto atendimento falando que em casa ele usa 30 miligramas por dia, e para morfina a gente sempre vai calcular por dia, de morfina via oral, a gente precisa dividir por 3 para saber qual que é a quantidade da via parenteral que ele vai receber. Então, esse paciente específico vai precisar de 10 miligramas de morfina endovenosa para obter o mesmo efeito que ele consegue com 30 miligramas em casa. E talvez vai precisar de ajustes aí, já que ele procurou pronto atendimento, talvez por uma piora da dor, né? Sempre ter atenção com a função renal, porque a morfina ela não é nefrotóxica, mas se a pessoa, como ela tem uma eliminação renal bem importante, se a pessoa tem um prejuízo da função renal, ela pode ficar mais lentificada nessa eliminação e ter um acúmulo de morfina. Então, um risco maior de intoxicação, só atenção para diminuir a dose, para ir reavaliando e fazer os ajustes, né? Eu não coloquei sobre a oxicodona, que não é uma medicação tão difundida aqui no Brasil. O fentanil PET, a gente já dispõe dele.
Então, é uma medicação que, por ele ter um baixo peso molecular, ele é muito solúvel, né, na parte lipídica. Então, com ele, a gente tem ele a gente tem ele parenteral, né, quando a gente usa o paciente, muito utilizado na terapia intensiva, para essa analgesia do paciente entubado, mas a gente também, para dor em casa, o paciente precisa ir para casa, o paciente não consegue ingerir via oral, não tem gastrostomia, a gente precisa desse manejo dessa via transdérmica, o fentanil PET pode ajudar bastante, né? Quando a gente coloca o adesivo, ele vai demorar umas 12 horas aí para ter o efeito. Então, só para a gente ter isso em mente, para ele não ficar descoberto de outras medicações nesse período, né? Ele é indicado para quem tem uma dor mais estável, porque ele vai ter uma liberação ali constante, né, de uma dose fixa. Para as pessoas que têm uma dor que varia muito ao longo do dia, pode não ser uma boa indicação, né? E ele costuma ter um melhor perfil de efeitos colaterais do que a morfina e a morfina, a codeína, por exemplo. Então, ele pode ser uma tentativa aí nesse controle dos efeitos colaterais, né? A metadona não está aqui nessa tabelinha, mas eu acrescentei porque a gente usa muito. Ela tem uma meia-vida mais longa e variável. Então, para a gente entender se aquela dose que a gente prescreveu vai ser suficiente ou não, a gente vai precisar observar esse paciente por cerca de 72 horas. A gente não pode ir aumentando um dia depois do outro, porque se essa pessoa, a depender do metabolismo dessa pessoa, ele pode intoxicar, né? Então, a gente tem que observar aí 72 horas com uma dose fixa de metadona, e aí depois desse período fazer o ajuste necessário. E como é que a gente vai saber o quanto a gente precisou? Então, nesse período, se a pessoa tiver uma dor de escape, a gente vai fazer o resgate com a morfina, que tem uma metabolização mais rápida. E aí, com base na quantidade de resgates que a gente precisou fazer, depois de 72 horas, a gente ajusta a metadona, que está ali como a medicação de manutenção, né? Quais são as vantagens de usar a metadona em relação à morfina? A metadona ela é cerca de 10 vezes mais potente que a morfina. Ela tem uma eliminação fecal, então ela não é um risco maior para a pessoa que tem uma insuficiência renal. Além disso, a metadona ela tem um efeito também importante na dor neuropática. Então, se a dor da pessoa é intensa e tem uma característica neuropática, talvez seja mais interessante usar a metadona do que a morfina. E ela é via oral, né? Minto, eu não sei se em algum serviço aqui no Brasil nós temos ela via parenteral, né? Na maioria dos serviços onde eu trabalho, por exemplo, a gente não tem ela parenteral. Isso às vezes é ruim, é um problema. Quando a gente precisa de um opioide interal que não seja a morfina, né? Então, só lembrando que os opioides são grandes aliados no manejo da dor em doenças avançadas, né? As principais vias de administração são oral, retal, parenteral, intravenosa, e dentro da parenteral, né, intravenosa, intramuscular, subcutânea. Temos também a possibilidade de infusão contínua, tanto intravenosa quanto subcutânea. Às vezes a pessoa está numa condição avançada de doença, ou tem uma dificuldade de acesso grande, e ficar tentando puncionar ali é mais sofrimento para essa pessoa. Então a gente funciona uma via subcutânea, também chamada de podermóclise, e pode instalar ali a infusão contínua, né? Os opioides também podem ser usados aí pelas equipes de anestesiologia por via epidural, intratecal, intraventricular também, que tem uma ação direta nos receptores da medula espinhal. Também via transdérmica, sublingual, tópica. Então são muitas opções. E lembrando que a gente precisa sempre de ajustes de dose quando a gente muda a via do opioide e quando a gente transiciona também entre diferentes opioides. Lembrando sempre da questão da dose de horário e da dose de resgate. Lembrando que quando a gente vai começar uma dose para um paciente que tem uma dor aí importante, a gente precisa titular isso e se atentar à frequência dessa reavaliação do paciente. Não dá para a gente prescrever uma intervenção para a dor e falar volta daqui a um mês. A gente precisa monitorizar mais de perto, a gente precisa estar atento, se precisa ajustar logo.
Quem tem dor tem pressa, a dor afeta a vida da pessoa de uma forma muito pesada, muito negativa. E muitas vezes essas pessoas não têm tanto tempo de vida para gastar assim, né? A gente precisa estar atento às questões da tolerância aos opioides. Então, às vezes a pessoa tem uma tolerância maior, vai precisar de uma dose maior, né? Então, nós precisamos confiar na nossa avaliação. Não está tendo efeitos colaterais importantes, não está com sinais de intoxicação, então tá tudo bem, às vezes, aumentar essa dose. Lembrando que os principais efeitos colaterais dos opioides são os gastrointestinais, náusea, vômito, constipação. Quanto ao sistema autonômico, nós podemos ter xerostomia, retenção urinária, hipotensão postural. E em relação ao sistema nervoso central, tontura, algum prejuízo cognitivo, alucinações, delírio, depressão respiratória, mioclonia, hiperalgesia. E do ponto de vista cutâneo, prurida e sudorese. Todo mundo vai ter isso? Tirando a constipação, que é o efeito colateral mais democrático dos opioides, nem todo mundo vai ter isso. Mas é importante a gente saber que às vezes aparece, a gente acha que é outra causa, para a gente ter em mente que os opioides também podem ter esses efeitos colaterais e considerar se não é eles que está causando isso. E a gente sempre vai pesar. No caso dessa pessoa, o alívio da dor está sendo muito maior do que o incômodo causado, por exemplo, pela xerostomia. Ah, tá. Então a gente vai manter, que é o que a gente faz com a constipação e com os outros efeitos colaterais, né? A gente sempre precisa estar atento e orientar a família aos sinais de intoxicação, né? Quais são os principais? No público que a gente atende, né, eu acredito que os principais que a gente precisa ter em mente é a miose e a bradipneia. O rebaixamento de nível de consciência é um outro efeito colateral comum, mas que se a pessoa está numa situação já de prejuízo desse nível de consciência por outras situações, ou porque ela está evoluindo para uma terminalidade, ou porque o nível de consciência dela já é difícil é uma doença crônica difícil de avaliar, então pode ser um fator confundidor. Já a miose e a bradipneia vão ser bem assim, se a pessoa está em uso de opioide, vai ser bem específico para isso. Sempre individualizar. Quando a pessoa configura um quadro de intoxicação, a gente tem um antídoto para isso, que é o naloxone, né? Que vai atuar aí nos receptores, impedindo a ligação com novas moléculas aí dos opioides e vai reverter o quadro da intoxicação. Quando é um paciente que está num quadro aí crônico, mas que não está evoluindo para fim de vida, que tem uma funcionalidade ainda, que tem um plano de cuidados que não limita as medidas mais invasivas, que tem tratamentos modificadores de doença plausíveis, nós vamos precisar fazer o naloxone. A gente precisa diferenciar só que se o paciente já tem um plano de cuidados paliativos vigentes, que limita as medidas mais invasivas, que está numa evolução para fim de vida e apresenta essa intoxicação, às vezes fazer o naloxone pode trazer efeitos colaterais muito desconfortáveis para essa pessoa. Pode apresentar um quadro de dor ou de dispneia rebote intensos, muito difíceis de se presenciar, muito sofridos para o paciente. Então, a gente tende, nesse caso, a priorizar uma medida mais conservadora. Hidratar o paciente bastante, suspender a medicação, né? Hidratar bastante e observando a resposta do organismo dele. E aí, nesse caso, a gente vai acompanhando de perto, né? Não quer dizer que a gente nunca mais vai poder usar opioide. Quer dizer que a gente não vai voltar a usar naquela dose prévia. Depois que passar essa situação, a gente diminui a dose pela metade, volta e vai observando devagarzinho a tolerância e a necessidade aí de ajustar essa dose. Aqui é um mapa, só para a gente ter uma noção da distribuição de uso de opioides pelo mundo. Então, a gente vê que os países mais desenvolvidos tendem a usar mais, inclusive tendo problemas aí de vício, né? É um problema de saúde pública nos Estados Unidos, o vício em opioides. Mas já na América Latina, ali onde é a região que nos interessa mais, né? É muito subutilizado. Então, a gente vê pacientes com dor que se beneficiariam muito desse uso e
que não têm acesso. E a gente vê essa dificuldade de acesso na prática quando a gente está num posto de saúde atendendo um paciente com dor que se beneficiaria de opioide. A gente não tem, às vezes, nem o formulário especial para poder fazer essa prescrição, né? Então, é algo que a gente precisa advogar, ser treinados, né, para usar, para que as pessoas possam se beneficiar. E aí, só pontuando um pouquinho sobre essa questão do vício, que é uma preocupação, inclusive, de muitos pacientes. Ah, doutora, não quero usar morfina porque vicia, né? E, de fato, o opioide ele tem um potencial de adição, mas a gente vai se preocupar mais com essa questão da adição num paciente que tem um perfil que seja mais de risco para isso, né? Um paciente mais jovem, que vai precisar de um uso muito a longo prazo, paciente que tem, às vezes, já uma desestrutura social e familiar, e que mesmo assim, às vezes, vai precisar desse medicamento, né? Já os pacientes que a gente acompanha classicamente no domicílio são pacientes muitas vezes debilitados, com grandes limitações funcionais, com quadros que tendem a ser progressivos, irreversíveis e que muitos deles acabam cursando, né, se identificando aí, se beneficiando de uma abordagem em cuidados paliativos. A gente não vê tanto esse risco se concretizar da adição. Então, é sempre pesando riscos e benefícios e individualizando a situação. Falando agora um pouquinho sobre os adjuvantes, né? Lembrando que a gente tem medicações que são multipropósito, como os antidepressivos, os corticosteroides, os agonistas alfa-2 adrenérgicos, como é o caso da clonidina. Quando a gente fala sobre dor neuropática, o benefício está grande aí no uso de anticonvulsivantes, como os gabapentinoides, antidepressivos, corticosteroides, né? Bloqueadores de canal de cálcio, canabinoides, baclofeno. Quando a gente trata de dor óssea, que é uma dor muito incapacitante, muito mórbida, o uso de calcitonina tem evidência, os bisfosfonados, né, como o ácido zoledrônico, as estratégias de radiointervenção e o corticosteroides também, e os analgésicos tópicos, a capsaicina, que é uma substância da pimenta, os anestésicos locais, os AINES e os tricíclicos. Outros que a gente usa também, a pregabalina, também para dor neuropática, a lamotrigina, que também ajuda na adjuvância da dor, o topiramato, o levetiracetam e a cetamina. A cetamina, inclusive, é uma medicação que tem sido estudada em cuidados paliativos, que é muito usada pelos anestesiologistas, né? Tem sido utilizada na adjuvância da dor, nos cuidados paliativos, e também tem sido utilizada no manejo de sintomas de humor, né? Ela tem um efeito aí importante no alívio dos sintomas depressivos e ansiosos em cuidados paliativos. Quanto aos tricíclicos, né, são antidepressivos que ajudam aí, como eu disse, na dor neuropática, que também tem sua contribuição na questão da insônia. Tem efeitos anticolinérgicos aí, então, de piorar a constipação, de diminuir a cialorreia, e são usados também para o transtorno antidepressivo. Para o transtorno depressivo, desculpa. Então, a gente tem aí a amitriptilina, a nortriptilina. Os duais também atuam na parte dos transtornos depressivos e também na modulação da dor e da insônia. E os exemplos mais comuns que a gente tem são a duloxetina e a venlafaxina. A clonidina é uma outra medicação adjuvante para dor aí de ação central, que também é muito utilizada. Os bisfosfonados, como o ácido zoledrônico, né, para dor óssea, para hipercalcemia, que causa dor, né, que diminui o risco de fraturas ósseas também. Dentre os anticonvulsivantes, eu já mencionei a gabapentina, a carbamazepina e o ácido valproico também modulam a dor, fazem profilaxia, né, o tratamento de limiar, quando a pessoa tem um baixo limiar convulsivo. Os corticosteroides, como a dexametasona, ajudam para a dor refratária, principalmente relacionada à inflamação. As pessoas que têm dispneia, no caso de linfangite carcinomatosa, se beneficiam do uso da dexametasona. As pessoas que têm obstrução intestinal na carcinomatose peritoneal também se beneficiam do uso da dexametasona. Então,
São exemplos aí de medicações mais utilizadas na adjuvância no dia a dia aí dos cuidados, né? Então, aí alguns princípios importantes, né, para a dor, finalizando já a nossa aula. Lembrar de individualizar sempre, ser proativo na identificação de uma possível dor, considerar sempre que o manejo adequado é uma prioridade, sempre pensar na cadeia de acontecimentos para que o alívio chegue ao paciente e reduza as chances de falha ou de atraso na solução. Então, você tá prescrevendo esse paciente, você está vendo que a dor dele está ruim de controlar. Você vai embora da enfermaria sem deixar uma medicação de resgate? Então, pensa, se você não deixar, ou a enfermagem não vai chamar e só amanhã que você vai cuidar disso, ou vai precisar ir lá avisar o plantão, uma rotina de enfermaria super corrida. A gente precisa ter esse pensamento e esse imaginário mais amplo para poder cuidar melhor do nosso paciente, né? Antecipar os entraves e esclarecer tanto quanto possível. Então, olha, eu sei que esse paciente vai ter dificuldade para conseguir pegar essa medicação de alto custo da dor. Então, eu vou ligar lá antes e checar se está tudo certinho para ele não precisar enfrentar uma fila gigantesca e dar com a porta na cara quando ele for lá faltando documento por minha culpa, né? Então, antecipa isso. Nenhuma condição de base por si só legitima a falta de ação do profissional diante de um quadro de dor. Parece óbvio, mas quantas vezes eu não escutei, não, esse paciente tem dor mesmo porque ele tem um câncer. Não, esse paciente tem falta de ar mesmo porque está com uma anemia importante. Então, não é a causa da dor não justifica a inércia diante da dor, a falta de um tratamento otimizado e de se almejar que a dor seja zerada. Então, acho que é isso, né? Que a gente não pode prometer para o paciente aliviar todo e qualquer sofrimento, que isso não está nas nossas mãos. Nem a cura de toda doença, nem o alívio total não está nas nossas mãos. Mas o trabalho para que isso aconteça está, né? O bebê para nascer ele não pode ser poupado do choro. Então a gente não tem controle sobre todos os desconfortos da terminalidade, mas a gente quer, ao fim de cada dia, saber com convicção que tudo o que estava ao nosso alcance foi feito, né? E que nós caminhamos milhas a mais para dar o melhor alívio possível, né? Foi para isso que é para isso que a gente é médico, né? Para isso que a gente trabalha no que a gente trabalha. Né? Estar ao lado de forma entregue, não ser tomados pela preguiça, pela inação ou por constrangimento de qualquer forma